Excelentíssimo Senhor Vice-Governador da província do Kwanza Norte, Excelentíssimo Senhor Administrador Municipal, Excelentíssimos Senhores Administradores Municipais, Excelentíssimos Senhores Delegados, Diretores Provinciais, digníssimos representantes de órgãos de administração central e local do Estado, das autoridades civis, militares, religiosas e tradicionais, caros técnicos, parceiros, convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Muito bom dia, Kwanza Norte. Assim aqui é. Permitam-me, por favor, permitam-me começar com uma pergunta aparentemente simples, decisiva para o futuro das nossas instituições. Por que razão dois municípios com recursos semelhantes, populações que aspiram a crescerem juntas, mas com aspirações semelhantes, administrações com responsabilidades semelhantes, podem alcançar resultados profundamente diferentes? Por que razão alguns territórios, os projetos avançam, os serviços e as instituições conquistam a confiança dos cidadãos, enquanto noutros intenções enfrentam dificuldades para transformar a vida dos cidadãos? A resposta não está apenas na quantidade de recursos financeiros, não está apenas nas estradas, nos edifícios, nos equipamentos, nas infraestruturas. A diferença está, muitas vezes, na capacidade das instituições para planear, coordenar, executar, acompanhar, avaliar e corrigir. Está na qualidade das pessoas que tomam decisões. Está na capacidade de transformar recursos públicos em recursos concretos para as populações. E é precisamente sobre esta capacidade que hoje somos chamados a refletir. Na administração pública, existem dificuldades que todos conhecemos. Existem projetos relevantes que demoram mais tempo do que previsto. Existem iniciativas corretamente concebidos que não alcançam plenamente os seus objetivos. Decisões importantes que, por vezes, são tomadas sem todas ou sem dados suficientes, sem diagnóstico aprofundado, sem instrumentos adequados para o acompanhamento. Existem processos que poderiam ser simples, mas que tornam mais demorados. Existem instituições em que o conhecimento está concentrado apenas em poucas pessoas e desaparece quando essas pessoas mudam de função. Existem serviços que trabalham intensamente, mas nem sempre conseguem demonstrar com clareza os resultados alcançados. O cidadão avalia o Estado pela resposta que recebe, avalia o Estado pela qualidade do atendimento, avalia o Estado pela escola que funciona, pela unidade sanitária que presta assistência, avalia o Estado pela estrada que é concluída, pela água que chega na sua casa, pela energia que permite produzir mais, pelo projeto que sai do papel e transforma a vida da comunidade. É assim que o cidadão mede a governação. É assim que o cidadão constrói ou perde a confiança nas instituições. Angola encontra-se numa etapa em que a governação pública já não pode ser avaliada apenas pela capacidade de formular políticas, tem de ser avaliada, sobretudo, pela capacidade de executar. O Estado pode aprovar planos ambiciosos, pode mobilizar recursos, pode criar programas, pode construir infraestruturas,
mas é na capacidade concreta das instituições, especialmente a nível local, que esses planos se transformam ou não em resultados para os cidadãos. Hoje, governar-se tornou-se mais exigente. É necessário gerir recursos escassos com rigor. É necessário planear num ambiente de incerteza. É necessário coordenar diferentes serviços e setores. É necessário comunicar com transparência. É necessário prevenir riscos. É necessário acompanhar a execução. É necessário medir os resultados. É necessário prestar contas. E, acima de tudo, é necessário aprender continuamente. Por isso, a modernização do Estado não depende da aprovação de novas leis ou da criação de novas estruturas. Depende da capacidade das pessoas fazerem funcionar as estruturas. Do técnico que sabe elaborar o projeto. Depende do dirigente que sabe definir prioridades. Depende também da equipa que consegue trabalhar de forma coordenada. Depende do gestor que acompanha a execução. Do servidor público que compreende que cada processo administrativo afeta a vida de cada pessoa em concreto. Investir nessas capacidades deixou de ser uma escolha complementar e tornou-se uma necessidade estratégica do Estado. O Kwanza Norte vive igualmente uma etapa de profundas exigências. A reorganização territorial e administrativa aumento das responsabilidades municipais e a necessidade de aproximar cada vez mais os serviços públicos das comunidades criam novas oportunidades, mas criam também novas responsabilidades. Criar ou organizar municípios não significa apenas delimitar territórios, mas nomear estruturas e distribuir competências. Significa garantir que cada município tenha capacidade de funcionar, capacidade de planear, de gerir os recursos escassos, de elaborar projetos, de coordenar serviços e capacidade para comunicar com os cidadãos. A proximidade territorial do Estado deve ser acompanhada pela proximidade funcional. Não basta que o Estado esteja fisicamente mais perto. É necessário que esteja administrativamente mais preparado, mais coordenado, mais rápido, mais responsável. É neste sentido que devemos compreender a visão do Executivo local, sob liderança de Sua Excelência o Governador João Diogo Gaspar. Uma visão que associa o desenvolvimento das infraestruturas ao desenvolvimento humano, o crescimento econômico, a capacidade institucional e a melhoria das condições de vida ao fortalecimento da administração local. Esta visão encerra uma verdade essencial. Nenhum projeto de desenvolvimento será sustentável se as instituições responsáveis pela sua execução não forem igualmente fortalecidas. As estradas, as escolas, as unidades sanitárias, as redes de energia, os sistemas de abastecimento de água e os projetos produtivos constituem infraestruturas visíveis, mas existe uma outra infraestrutura menos visível e igualmente decisiva, a infraestrutura institucional. Ela é construída pelo planeamento, é construída pela liderança, é construída pela ética, é construída pela organização, é construída pela boa gestão financeira, é construída pela comunicação, é construída pela capacidade técnica e pela cultura de resultados. Sem esta infraestrutura, mesmo os melhores investimentos perdem força, perdem continuidade e perdem impacto. É neste contexto que nasce este projeto, o Programa de Desenvolvimento de Competências e Soluções para a Governação Local. Este programa não foi criado para ministrar formações, não foi concebido para distribuir certificados. O programa nasce para contribuir para uma mudança de práticas, nasce para transformar experiência em método
informação em decisão, planeamento em execução, conhecimento em capacidade institucional. A capacidade institucional em melhores serviços para os cidadãos. O nosso objetivo é que cada módulo produza ferramentas concretas, que cada sessão permita compreender os problemas reais, que cada participante saia não apenas com novos conhecimentos, mas com instrumentos que possam criar, que possa aplicar no seu serviço. Queremos que o conhecimento permaneça nas instituições, porque a formação só produz verdadeiro valor, só produz verdadeiro resultado quando modifica a forma de trabalhar, quando melhora a qualidade das decisões, quando reduz os erros, quando aumenta a eficiência, quando reforça a responsabilidade e quando produz resultados para o cidadão. Este programa procura superar uma limitação frequente das iniciativas de capacitação. Muitas formações são relevantes, mas permanecem desligadas dos problemas reais das instituições. O conhecimento é transmitido, mas não é incorporado. O participante aprende, mas a organização não muda. Por isso, a nossa abordagem integra 3 dimensões. A primeira é a capacitação para reforçar os conhecimentos e as competências dos administradores municipais. A segunda é a investigação aplicada para compreender os problemas concretos das administrações e produzir diagnósticos. A terceira é a consultoria e o acompanhamento para apoiar a construção de soluções ajustadas à realidade de cada município. Ao longo de mais de uma década, o Instituto de Pesquisas e Estudos Avançados tem trabalhado na formação de quadros, na investigação aplicada e no apoio às organizações. Esta experiência permitiu-nos compreender uma realidade fundamental. Os problemas das instituições raramente se resolvem apenas com mais normas, mais estruturas e mais recursos. Resolvem-se também com a melhor liderança, melhor organização, melhores competências, melhores instrumentos de gestão, maior capacidade de execução e maior compromisso com os resultados. É nessa perspectiva que hoje, ao serviço da província do Kwanza Norte, é esta experiência que colocamos hoje ao serviço da província do Kwanza Norte. Mas fazemos isto com humildade institucional. Sabemos que não se transforma uma organização a partir de fora. A transformação acontece quando os dirigentes, técnicos, servidores públicos assumem o processo como seu. Quando reconhecem os problemas sem os esconder, quando aceitam rever procedimentos, quando substituem práticas ineficientes, quando criam uma cultura de coordenação e quando compreendem que o serviço público não existe para servir a própria administração, existe para servir o cidadão. Permitam-me uma palavrinha aos administradores. Excelentíssimos senhores administradores municipais, os municípios são o primeiro rosto do Estado perante as comunidades. Para muitos cidadãos, o Estado não é uma instituição distante. O Estado é a administração municipal. É o funcionário que o atende. É o técnico que analisa o processo. É a equipa que visita a comunidade. É o serviço que responde ou não responde. Por isso, a qualidade da governação local determina em grande medida a confiança dos cidadãos nas administrações públicas. A responsabilidade que recai sobre as administrações municipais é, portanto, imensa. Mas esta responsabilidade não deve ser encarada apenas como um peso, deve ser assumida como uma oportunidade histórica,
a oportunidade de construir municípios mais organizados, mais eficientes, mais próximos, mais transparentes e mais capazes de antecipar problemas. Minhas senhoras e meus senhores, nenhum programa transforma instituições sozinho. Nenhum consultor substitui a responsabilidade do dirigente. Nenhum formador pode aplicar o conhecimento no lugar do participante. Nenhuma metodologia produz resultados sem compromisso. O governo provincial criou a oportunidade. O IPEA assumiu a responsabilidade técnica. Os formadores partilharão conhecimentos e instrumentos, mas a transformação dependerá do compromisso de cada um dos dirigentes, de cada um dos técnicos e de cada uma das equipas. Dependerá daquilo que faremos depois da formação. Daqui a alguns anos, poucos se recordarão, minhas senhoras e meus senhores, da ordem exata desta cerimônia. Poucos recordarão quantos discursos foram proferidos. Poucos saberão quantas horas de formação foram realizadas. Mas haverá uma pergunta que permanecerá. Depois deste programa, os municípios passaram a servir melhor os cidadãos? Seus processos foram mais simples? Seus projetos forem melhor executados? Se os recursos forem utilizados com maior rigor? Se as decisões forem mais fundamentadas? Se as instituições forem mais coordenadas? Se os cidadãos se o cidadão encontrar um Estado mais próximo, mais competente e mais responsável, então teremos cumprido a nossa missão. O Kwanza Norte continuará a construir estradas, escolas, unidades sanitárias, redes de energia, sistemas de água e oportunidades econômicas. Mas existe uma obra que sustenta todas as outras: a construção de instituições capazes. É essa obra que hoje reforçamos. Não estamos apenas a formar quadros, estamos a fortalecer municípios, não estamos apenas a transmitir conhecimentos, estamos a ampliar a capacidade do Estado. Não estamos apenas a executar um programa, estamos a assumir uma responsabilidade perante cada cidadão desta província. Porque os recursos podem financiar o desenvolvimento, as infraestruturas podem acelerar o desenvolvimento, mas as instituições competentes que tornam o desenvolvimento duradouro têm uma responsabilidade crucial. E é por isso que hoje reafirmamos: a administração moderna começa no município. Por isso, mas só se realiza plenamente quando os seus resultados chegam a cada um dos cidadãos. Muito obrigado.